Olá, escolas! Sejam muito bem-vindas a mais uma formação de campanha de matrículas. Bom, vai chegando o final do primeiro semestre e aí a gente já chega para falar sobre campanha de matrículas. Esse momento que é tão importante e especial para vocês e também é importante e especial aqui para a gente. Eu tô aqui para dar algumas orientações para vocês, para que vocês possam aí se organizar, se planejar para estarem com a gente nesses 4 dias de formação, com o caderninho na mão, anotando tudo, já saindo preparado para arrasar na sua campanha de matrículas. A primeira coisa que eu preciso falar é que essa campanha tem 4 dias. Hoje é o primeiro dia, a gente tem 4 blocos de conteúdo, então é bastante coisa. Estejam aqui com a gente, reservem um momentinho ali na sua agenda para fazer isso acontecer. A gente vai começar hoje com a primeira aula de o que faz uma escola crescer, então o Renato Júdice se junta a gente para trazer essa pauta aqui. Depois, a gente vai falar sobre reajuste e precificação, metas e incentivos e fechamos o dia com novas receitas. Então é muita coisa, é para falar de estratégia mesmo, então vem com a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Júdice, diretor aqui da Arco, mas comecei minha carreira como professor e fui também diretor de escolas privadas, muito provavelmente como você que está me assistindo aí nesse momento. E eu recebi esse convite para estar aqui conversando sobre o ciclo de matrículas. Tão importante, né? Uma época do ano em que a gente se dedica a esse cuidado com os novos alunos que chegarão para as nossas escolas e aqueles que precisam renovar. Esse curso está dividido em vários módulos. Hoje, nós vamos começar tentando responder uma pergunta: o que faz uma escola crescer? E eu estou com esse desafio, nesse diálogo aqui com você, de refletir sobre esses pontos. Mas outros módulos virão para falar sobre precificação, marketing, metas e resultados, assuntos ultra relevantes. Ou como eu costumo dizer, para um problema complexo tem que ter uma solução igualmente complexa. Não tem fórmula simples, não tem milagre. Portanto, eu estou te convidando aqui para assistir todos os módulos até o final. Você vai adorar, tá bom? Nesse primeiro capítulo, eu quero começar com uma pergunta, te provocando. Por que será que num mercado tão competitivo como o nosso, né, da educação, algumas escolas têm fila de espera, enquanto outras sofrem, às vezes, para fechar uma turma todo final de ano? Espero que você seja do primeiro grupo, tá? Mas se não for, vamos continuar essa reflexão? Vamos aprofundar o que acontece para que alguns alunos, algumas famílias optem pelo nosso concorrente ou não venham aqui mesmo a gente tendo uma proposta pedagógica tão bem fundamentada. Essa é a reflexão que eu quero trazer de o que faz uma escola crescer. Vou usar um pouco da minha história, né, como educador, como um pesquisador, um leitor, um grande aprendiz sobre educação, para refletir com você que a primeira coisa é a gente precisa desconstruir essa ilusão de que as matrículas na nossa escola são um golpe de sorte. Não mesmo. Não dá para comemorar, falar, que bom, esse ano a gente teve muita procura, ou o oposto. Puxa, que pena, esse ano as famílias não vieram e a gente não conseguiu fechar a segunda turma de 9º ano. Enquanto não assumirmos a responsabilidade, sabe, assumirmos o controle do jogo e falar que o resultado que a gente tem ao final de ciclo de matrículas é fruto do nosso trabalho, é fruto do nosso posicionamento, a gente não vai crescer. Uma escola cresce quando ela transborda uma gestão sólida e, consequentemente, a série de ações que vêm a partir daí. Outro ponto que é muito importante é a gente pensar nesse ciclo de matrículas como se fosse uma safra. E aí, talvez você não concorde, mas eu quero fazer uma outra provocação. A campanha de matrículas, ela é a colheita, não o plantio. Pode parecer paradoxal, né? Porque é exatamente na campanha que a gente registra e coloca aluno para dentro de sala de aula.
Pois é, mas isso advém da sementinha que você plantou ao longo de todo o ano letivo. Agora é hora de colher o fruto do trabalho que você faz nos 200 dias letivos com essa sua equipe de secretaria, de professores, de técnicos que trabalham aqui. Essa conjunção de raciocínio onde o posicionamento da minha escola gera as matrículas que eu tenho neste ciclo é o cerne do meu argumento. Os pais, as famílias, eles compram a confiança construída ao longo de muito tempo, ou no mínimo dos meses letivos, e não apenas do que você vai fazer amanhã ou semana que vem, pensando que existe alguma fórmula mágica. Para defender esse meu argumento, né, de que a campanha de matrícula não é o plantio, é a colheita, eu vou trazer aqui para a nossa sala de aula virtual 3 pilares. E com esses 3 pilares eu vou tentar embasar a justificativa de o que faz uma escola crescer. Tá? Vamos para o primeiro e mais importante, posicionamento. O que faz uma escola crescer é ter um posicionamento claro, conhecido pela sua comunidade. Aí eu vou lembrar de um autor que eu gosto muito, chamado Simon Sinek. Ele tem um TED, recomendo, tá? E um livro, para aqueles que, como eu, adoram ler, livro de papel ainda, por mais tecnológico que eu seja. Comece pelo porquê. Esse livro, ele defende uma estrutura que ele chama de círculo dourado, e ele fala que escolas, empresas, pessoas incríveis como você, começam de dentro para fora, ou seja, começam pelo porquê. Depois vão para o como e o quê. Já as pessoas comuns, empresas comuns, triviais, começam de fora para dentro, começam respondendo o quê. Então olha só a diferença. Nós estamos falando aqui de campanha de matrícula, não é? Pois bem, uma escola comum vai responder logo a pergunta do o quê. O que nós vamos fazer hoje? Qual é o post do Instagram que a gente vai publicar? Aquela landing page especial ou o outdoor na avenida principal da cidade? O que vamos fazer? Mas a pergunta mais relevante, mais importante e que muda o jogo é a pergunta do porquê. O que te move? Qual é o seu propósito? Quando você tiver isso bem respondido, esse é o posicionamento da sua escola. E se isso ficar claro para a sua comunidade, né, comunidade de famílias que moram aí na sua cidade, a chance de você crescer é muito maior. Porque aí sim, essas famílias vão poder te escolher pelo que você acredita e não por um simples post ou um outdoor que você vai colocar aí fora. A diferença é gigantesca. O conceito central aqui é ter uma identidade, ter uma cara. Sim, você vai assumir um posicionamento. Eu sei o que você está pensando. Está preocupado, né? Porque, na verdade, está falando, se eu me assumo como uma escola mais tradicional, eu vou perder aquelas famílias que gostam de algo por projetos, por exemplo, uma metodologia de projetos, uma família que se preocupe mais com acolhimento. Sim, é possível que isso aconteça e não tem problema. Quando a gente assume uma identidade, há público para isso. Eu moro, apesar de mineiro, moro aqui em São Paulo já há muitos anos, quase 2 décadas. Isso seria capaz de elencar, não vou citar nomes aqui, mas escolas muito focadas em vestibular, em performance, boas notas no Enem e que têm fila de espera na porta. E, ao mesmo tempo, outras escolas construtivistas, algumas que trabalham exclusivamente por projetos, com metodologias ativas e igualmente são disputadas. Tá vendo? É disso que a gente está dizendo aqui. O posicionamento claro traz a sua essência. É um critério de escolha. E isso traz segurança para a família. Quando isso não está claro, aí você perde o jogo. Porque se a família não vê seu posicionamento, ela vai tomar decisão por aquilo que é mais superficial. Ou pela geografia, sua escola é perto da casa, né, próxima do trabalho, ou, o que é pior ainda, pelo preço.
ela vai no que é mais barato, quem dá o maior desconto. E se você entrou nesse jogo, você já perdeu o campeonato. Então, repito, primeiro pilar para que você cresça é você se posicionar de forma clara e assertiva para que a sua comunidade te conheça. Vou até mudar o verbo, te reconheça com clareza quem é. Ah, é uma escola de alta performance e é isso que eu quero para o meu filho. Ah, não. É uma escola focada em artes, nas humanidades, onde o acolhimento é inegociável. Que bom! Ah, é uma escola confessional, cristã, onde o trabalho com valores permeia todas as atividades pedagógicas. Maravilhoso! Certamente terão famílias que não abrem mão disso. Então, este primeiro pilar provavelmente te provoca, porque hoje o que a gente vê são alguns mantenedores que têm medo de tomar essa decisão. E sabe o que acabam fazendo? Olhando para o vizinho, para o concorrente. E aí vão num jogo de imitar certas decisões superficiais. Como eu disse lá no início do Círculo Dourado, fazem o que o outro está fazendo, independente de uma posição clara. Vamos agora para o segundo pilar? Então, o primeiro, a gente defendeu a importância de um posicionamento claro. A sua escola precisa ter clareza do que ela acredita e a comunidade reconhecer isso. Agora nós vamos para um segundo posicionamento que faz as escolas crescerem. E aí vamos lá, com bastante didática e calma para a gente entender. A escola, por definição, é um lugar que tem como objetivo várias facetas. Várias. Socialização, é um ambiente de acolhimento, é um local de convívio e de várias descobertas. Porém, tem uma coisa que é inegociável. É uma função insubstituível da escola na nossa sociedade. A aprendizagem. Concorda? É lá que a gente entendeu, enquanto espécie humana, que é a melhor estrutura para que essas competências cognitivas sejam desenvolvidas. Não vamos entrar aqui em polêmica se isso não pode acontecer em outro cenário. Eu estou dizendo que a escola, por definição, é esse local. E nesse sentido, enquanto instituição, não dá para abrir mão do foco no acadêmico, a busca de excelência em resultados. Opa, peraí, você entendeu essa frase errada, eu vou repetir. Eu não falei busca e excelência de aprovação em vestibular. Você está colocando palavras na minha boca que eu não falei. Eu falei foco no acadêmico. Eu falei que a escola tem que se orgulhar de fazer com que seus alunos aprendam, até porque essa é a maior intenção de uma família quando chega a idade escolar de seus filhos. Não que as outras coisas sejam dispensáveis, claro que não. Eu mesmo, filho único, foi lá na escola que eu pude crescer o convívio com outras crianças de idade parecida ou não com a minha, pois não tive isso em casa. Em casa era só filho único. Percebe? As outras características são importantes, mas a aprendizagem é inegociável. E nesse sentido, cria-se uma expectativa que vai sendo corroborada com o rendimento do próprio aluno. E eu disse excelência em resultados. Em qualquer nível, a gente busca essa excelência ao longo de toda a jornada. Se você é uma escola de educação infantil, a excelência está em pegar crianças que estão ali começando com um garatujo, iniciando seus primeiros registros escritos e depois alfabetizá-los e permitir com que eles escrevam e produzam seus textos, não é? Se for uma escola de fundamental, fazer com que esses alunos continuem críticos e curiosos, desenvolvam o seu gosto pela ciência, a paixão por ler, a habilidade de resolver problemas por meio da matemática. E claro, se for do ensino médio, não tem problema algum
fazer com que esses alunos, além de tudo, também sejam aprovados nos vestibulares aí da sua região, tenham um bom desempenho no Enem, quem sabe estejam se preparando para estudar fora do país. Portanto, a minha frase ela é bem ampla, mas específica no que se refere. Escola que cresce é reconhecida como uma escola boa, uma escola de excelência, uma escola onde a John Hart falaria em aprendizagem visível. É perceptível que lá os alunos aprendem. Então, isso se torna palpável para as famílias, em especial a evolução do filho, a evolução desses alunos. Se, por exemplo, você investiu e acreditou em um programa bilíngue, é esperado que esses alunos saiam da sua escola fluentes, ou melhor, proficientes do que entraram, não é? Pois bem, é disso que eu estou falando. O segundo pilar, ele claramente defende que a escola precisa proporcionar avanço cognitivo para os seus alunos. E aí a gente tem vários exemplos de sucesso. Eu acredito, inclusive, que a sua escola é um desses exemplos. Os alunos de fato aprendem aí. Talvez você esteja tímido em reconhecer ou acha que isso não é bem o momento, né? Haveria alguma soberba. Não mesmo. Você tem que se orgulhar dos resultados que são produzidos pela sua equipe, dos resultados que são conquistados pelos seus alunos. Teve um aluno que venceu uma Olimpíada Acadêmica, agora recentemente tivemos a aplicação da OBMEP, né, talvez uma das mais tradicionais Olimpíadas Acadêmicas que as escolas participam. Poxa, divulgue isso, sim, parabenize. Até porque você pode ter um medalhista, mas pode também ter um aluno tímido que nunca pensou que faria e agora está fazendo uma prova dessa. Olha que evolução brilhante. Tudo isso é conquista do seu trabalho, o trabalho da sua equipe e fruto da sua proposta pedagógica. Esse é o segundo pilar, tá? Então, recapitulando, primeiro pilar das escolas que crescem, e aí depois a gente vai definir esse verbo bastante bem, é ter um posicionamento claro. O segundo pilar é ter um foco no acadêmico, com busca de excelência nos resultados. E agora, para fechar, o terceiro pilar. O terceiro pilar, munido aqui que eu estou, né, dessa posição de um diretor da Arco Educação, e eu vou falar bonito, excelência operacional. Mas talvez esteja tentado a falar bem popular para você entender de primeira. É fazer o feijão com arroz bem feito. Ficou claro, né? Esse é o terceiro pilar. Escola que cresce o número de alunos, ela se preocupa com a rotina. Eu sei que isso não é muito nobre, sei que isso não dá tanta visibilidade quanto colocar uma inovação pedagógica aí nos seus corredores, montar uma sala maker com uma impressora 3D. Muito provavelmente você já usou essa estratégia. Porém, cuidar da excelência operacional é igualmente importante. Sabe por quê? Porque isso passa confiança. Confiança para quem vive a sua escola ou para quem está simplesmente visitando. Lembra que a gente falou do ciclo de matrículas e a sua escola é reconhecida na cidade pelo seu posicionamento, é também reconhecida pelos resultados que produz, e aí a família se dispôs a ir lá visitá-la. Bom, antes de visitar, a família entrou no seu site, no Instagram, viu o seu outdoor e as frases que você colocou para te caracterizar. Muito bem, ela está toda ansiosa e cheia de expectativas. Pensa comigo, se essa família, toda empolgada, chega na sua escola e vê um chão sujo, um banheiro que não foi limpo, uma bagunça de horários porque a escola não se organizou, esqueceu que era época de Copa do Mundo, enfim, tudo isso não vai pesar contra você? É nisso. É disso que fala o terceiro pilar. A gente precisa equilibrar esse lado que é
dito inclusive por alguns autores, fatores mais motivacionais, inovações, projetos especiais, com o outro lado, que alguns autores chamam de fatores higiênicos, que é a limpeza, que é a rotina previsível, que é a organização. Nesse sentido, a gente tem que cuidar do dia a dia para que a família sinta que ali tem um porto seguro. Imagina uma criança que volta para casa falando: "Ah, hoje eu não tive aula de geografia, pai." Ah, por quê? O professor faltou. E isso acontece com alguma rotina. Não é chato? E provavelmente esse pai vai falar com o vizinho que está procurando escola para um filho. Não, lá os professores faltam muito, eu já estou me sentindo inseguro. Parece que o ambiente é desorganizado. Ou você que é CLT tem que agendar suas férias na empresa que trabalha, mas não tem o calendário do filho disponibilizado com antecedência. Portanto, você não sabe exatamente quando começam as férias, quando serão as provas. Vejam que são coisas simples, mas que afetam a rotina da família. E, ao invés disso, se a escola é organizada, se ela passa essas informações com clareza, se as datas das provas são bem definidas, a divulgação dos resultados é conhecida por todos, portanto, essas informações são claras, há um clima de tranquilidade. Vou fazer uma analogia com uma situação do nosso mundo que muito provavelmente você conhece, muito provavelmente, inclusive, você já visitou. Os parques da Disney. Eu tive a chance de ir depois de adulto e foi maravilhoso. Acompanhando meu filho, brinquei tanto quanto ele ali. Agora, quando a gente vai na Disney, você vai em busca de uma magia, de algo imponderável, porém, quando você observa com um outro olhar mais crítico, mais maduro, você percebe que, sustentando aquela magia, existe uma organização, uma limpeza impecável, existe um conjunto de funcionários sempre no horário e com respostas padronizadas. Portanto, aquela magia só acontece por conta de um bastidor que é muito processualizado. Veja que uma coisa não é incompatível com a outra. Você pode ter uma escola e deve, né? Estou defendendo aqui que você deve ter uma escola organizada para assim poder ser muito inovador. Não é incompatível. O oposto é que é difícil. Quando a sua escola é desorganizada, você está sempre correndo atrás do prejuízo, apagando incêndios, sua coordenação se justificando ou fazendo reuniões com as famílias para explicar como vai ser agora. Diferente de ter uma rotina bem estabelecida. Para fechar esse terceiro pilar e concluir aqui esse nosso primeiro módulo, fazer o feijão com arroz bem feito faz diferença, faz a sua escola crescer, traz segurança para as famílias, ainda mais nos dias de hoje. Em um mundo tão caótico e ansioso, né, com essa geração de pais que procuram apoio por todos os lados, às vezes encontram nas redes sociais, ele também procura um porto seguro de previsibilidade na sua escola. Esse dia a dia bem organizado traz tranquilidade também para essas famílias. Sem falar nos alunos, né? Principalmente à medida que vão ficando mais velhos e, consequentemente, mais autônomos, que cuidam do seu processo e da sua rotina de estudos, é muito ruim quando ele tem a expectativa de que as notas da prova vão sair hoje, porque o combinado são 3 dias após a realização do simulado, e isso não acontece. E aí a escola tem que ficar se justificando, ou vive errando as notas, a emissão dos boletins. É disso que eu estou falando. Muito bem. Com isso, fechamos aqui essa primeira parte desse módulo, onde eu trouxe para você 3 pilares que sustentam, a meu ver, o crescimento saudável de uma escola. São eles: posicionamento claro da sua marca. Você sabe o seu porquê e a sua comunidade te reconhece por isso. Segundo, você tem foco no acadêmico e busca a excelência de resultados ao longo de toda a jornada.
E terceiro, você tem uma excelência operacional. Os processos são conhecidos, bem desenhados e cumpridos por toda a sua comunidade. Vamos parar agora para ver se a gente tem perguntas. E aí, Joy, tem perguntas aí do público para a gente responder em relação a esse assunto tão relevante do ciclo de matrículas? Muito bom até aqui, professor Renato. Tem muita coisa. A gente está fazendo aqui uma abertura do primeiro dia de formação incrível. E temos sim perguntas. E temos uma, inclusive, que a gente tinha certeza que viria, porque ela já é uma pergunta que sempre aparece aqui para gente. Mas vamos lá. Professor, como o gestor pode descobrir qual é o seu verdadeiro diferencial, caso a escola ainda esteja muito misturada e sem clareza? Gostei dessa pergunta, viu? Porque a pessoa que a fez ainda escolheu o verbo descobrir o seu verdadeiro diferencial. É isso mesmo, acho que a sutileza e a importância da pergunta, Joy, está nesse verbo, descobrir. Muitas das vezes ele não é claro e a gente não vai encontrá-lo numa sala fechada, mesmo que esteja o time de marketing todo envolvido numa reunião com todo mundo focado. Não é isso. Vou dar uma dica para você, gestor. Está em dúvida do seu diferencial, da sua missão? Faz o seguinte, sabe aquelas famílias que são defensoras da escola, que estão com a gente, vestem a camisa? Pois bem, chame 5, 10 dessas famílias para tomar um café. Aí vocês estão vendo, né? Coisa de mineiro, gosta de tomar um café para resolver seus assuntos. Chame essa família para tomar um café e pergunta assim para eles. Queridas famílias, se a nossa escola fechasse as portas amanhã, do que mais você sentiria falta? Eu apostaria que nenhuma dessas famílias iria responder: eu sentiria falta da lousa digital, ou eu sentiria falta do aplicativo onde os boletins vão as notas dos filhos. Garanto que nenhuma delas falariam isso. Muito provavelmente, alguma falaria assim: eu sentiria falta do jeito que vocês acolhem meu filho. Ele passa naquela catraca e o inspetor lembra o nome dele, mesmo essa escola tendo mais de 1000 alunos, ele sabe o nome do meu filho. Disso eu sentiria falta. Talvez um outro falasse assim: eu sentiria falta dos valores que essa escola compartilha com meu filho. Eles não mudaram. Há décadas atrás, quando eu estudei aqui, eram os mesmos valores. O mundo evoluiu e muita coisa mudou, mas os valores não. Eu sentiria falta disso. Talvez uma outra família falasse assim: eu sentiria falta do jeito que aquela professora dá aula de matemática. Ela reconhece as potencialidades da minha filha e a desafia, a incentiva a sempre buscar algo mais. E foi por causa dela que a minha filha hoje é apaixonada por matemática, faz Olimpíadas e está aí sendo aprovada em vestibulares importantes, mesmo sem ter chegado ainda no terceirão, na última série do ensino médio. Eu acho que as respostas iriam ser desse tipo. E esse é o diferencial da sua escola, diretor. É disso que as famílias vão sentir falta e que às vezes você não tem coragem de assumir. O diferencial de ser acolhedor sem, no entanto, perder, né, sem, no entanto, ter uma proposta pedagógica sólida. É isso. Busque num café com essas famílias e elas te dirão aquilo que muito provavelmente você sabe, só está faltando a coragem para assumir. Muito legal até aqui, gente. Vão anotando tudo, porque até o final dessa formação vocês vão ter um caderno cheio de coisa para estudar antes de começar a campanha de matrículas por aí. Vamos para a segunda pergunta. Sabendo que o resultado acadêmico é o maior marketing, como a escola comunica isso sem parecer apenas uma fábrica conteudista aos olhos de pais mais modernos? Essa pergunta é muito boa. Bom, essa segunda pergunta, tal como o próprio assunto, né, falar de foco em resultado acadêmico, ela não aliviou para mim. Quem fez
Pegou pesado, mas tudo bem, vou lá, vou encarar. Olha, de fato, existem algumas escolas que parecem uma fábrica e tratam nossos filhos como se fossem número, uma planilha. Me permita? Fuja disso. Não, não é disso que eu estou falando. Quando menciono que você tem que ter foco nessa excelência acadêmica, em momento algum eu disse para tratar essas crianças como se fossem números. Ao contrário, a fórmula para resolver isso é humanizando os resultados. A gente dá visibilidade para a aprendizagem quando a gente mostra para a comunidade a evolução dos alunos. Um pequeno que entra lá muito tímido e com dificuldade de ler e alguns meses depois já está desenvolto, pegando sozinho um livro na biblioteca e levando para casa, lendo aquela poesia para sua mãe. Ou um aluno mais velho do ensino médio que tem lá suas dificuldades e avança com todo o apoio, tendo em vista aquele programa que você proporciona após os simulados do Enem que aplica. Percebe? É valorizar a performance. Sim, não tem problema algum você ter o primeiro lugar geral da faculdade de medicina aí da sua cidade. Que ótimo, parabéns! Coloque isso, divulgue isso, comemore esse resultado. Mas também dê a visibilidade que esse primeiro lugar cresceu aí dentro da sua escola. Isso é humanizar os resultados, e é assim que a gente dá visibilidade à aprendizagem que acontece aí na sua escola. Fazendo isso, as famílias vão entender que resultado é importante, sim, mas ele acontece como o fruto de um processo de uma escola que acredita nesse desenvolvimento ao longo de todos os anos. E é ao longo de todos os anos, hein? Aqui fica uma dica, eu vou aproveitar essa questão para dizer. A gente não se preocupa com resultados só no ensino médio, não. Desde os pequenos, quando a gente vai criando uma cultura de estudos orientada para esse aprendizado. Portanto, fazendo assim, esses pais, mesmo que mais modernos, né, como a pessoa colocou aí na pergunta, vão entender que a gente está humanizando e tratando cada um de forma personalizada para que ele dê o seu melhor. E não necessariamente o melhor de um aluno é o mesmo que o de outro. Boa, professor. Vamos para a terceira e a última pergunta de hoje. Você já falou um pouquinho sobre isso, sobre fazer o feijão com arroz, e a gente vai fazer uma pergunta justamente sobre esse tema. Por que os gestores têm tanta dificuldade de garantir o feijão com arroz funcionando e acabam se perdendo na busca por inovações mirabolantes? E aí, professor? Por que os gestores têm tanta dificuldade em garantir o feijão com arroz? Ah, essa é fácil, porque feijão com arroz não dá like no Instagram. Você já viu alguma escola publicando, olha como o meu banheiro está limpo? Não publica, não publica. É por isso, fazer a rotina dá trabalho, exige disciplina, exige convicção. E, como eu disse, o like no Instagram, ele é movido por outras variáveis. Também importante, tá? Pessoal aqui do marketing, não brigue comigo, não estou falando mal do Instagram, estou falando que as duas coisas são importantes. Mas vamos lá. Quando a gente não abre mão desses valores, né, dessa organização, dessa excelência operacional, o que a gente percebe é uma escola que é organizada sempre. E aí eu quero citar, recentemente, eu estive aqui no interior de São Paulo, ali na região de Franca, visitando uma das escolas parceiras aqui da Arco. E várias coisas me impressionaram nesta escola, mas de forma especial, quando visitávamos as salas do ensino fundamental, anos iniciais, estavam vazias. Os meninos tinham descido para o intervalo. E quando a direção abriu para eu ver e ver como era a estrutura da sala, estava impecavelmente organizada. As carteiras nos lugares e os materiais dos alunos organizados como se eles estivessem ali para fazer alguma atividade. O estojo, o caderno, tudo impecável. Eu observei bem aquilo e guardei e falei, depois vou comentar. Coincidentemente, nesta mesma escola, eu fui convidado para gravar um podcast com os mantenedores. E aí eu falei, agora é a minha oportunidade.
a gente não publica o feijão com arroz no Instagram, mas eu vou ter a coragem de falar isso no podcast. E foi esse o elogio que eu fiz à escola. Olha, a organização que eu vi nas suas salas é fruto dos valores que vocês não abrem mão. Enquanto família, né, um negócio familiar, que ali expõe um conjunto de ações que mostram essa trajetória bonita que essas crianças que lá estudam crescem aprendendo. Aprendem que ao descer para o pátio não é sair jogando, trombando e às vezes até se machucando um em cima do outro. Não, tem ordem, tem disciplina, tem saber esperar o seu tempo. E esse elogio que eu faço aqui a essa escola, eu estendo a todos vocês que têm coragem de fazer o feijão com arroz bem feito, porque isso acaba te permitindo tempo para ser inovador, para fazer campanhas de marketing brilhante, para crescer ou aprofundar na sua proposta pedagógica, talvez estudando mais e, quem sabe, usar mais metodologias ativas, que nós sabemos, fruto de estudos e pesquisas, que fazem com que os alunos aprendam mais. É isso. Tal como na Disney. O impecável dos bastidores permite criar aquela magia que encanta crianças e adultos. Permita que a organização da sua escola encante às famílias e aos seus alunos e que eles possam vivenciar toda a profundidade da sua proposta pedagógica. Bom, se você chegou até aqui, estamos fechando, eu fico feliz, porque esse é o primeiro bloco, o primeiro módulo desse curso do ciclo de matrículas. E aqui a gente está abordando o que faz uma escola crescer. Eu trouxe aqui como proposta 3 pilares, né? A gente falar sobre o posicionamento da escola, o foco na excelência dos resultados e a excelência operacional do dia a dia. Tudo isso é fruto que a gente vai colher no período de matrículas. Mas queria terminar esse bloco, talvez tirando o meu crachá da Arco e colocando o crachá de diretor de escola que fui por muito tempo, aqui em São Paulo. E vou terminar dando uma dica para você, gestor, não importa se diretor, mantenedor, coordenador, que está me assistindo. Nesse período de matrículas, muitas coisas estão organizadas para receber as visitas das famílias que vão procurar a sua escola. Saia da sua sala, larga um pouco esse ar-condicionado e a tela do seu computador cheio de planilhas, vai lá para a porta. Você já experimentou receber os alunos pela manhã ou se despedir deles logo após o almoço ali, quando termina o turno da manhã ou no final do dia? Fica ali no portão, dá oportunidade para as famílias te cumprimentarem, quem sabe fazer alguma pergunta. E claro, seja visível, não só no portão, no pátio, pelos corredores da escola. Essa é a melhor dica que eu posso te dar como ação prática da liderança durante o ciclo de matrículas. Me faz lembrar, inclusive, uma ação concreta que fiz como diretor. Essa escola tinha reuniões bimestrais das famílias com os professores. Reuniões essas que continuam até hoje. Meu filho continua estudando nessa escola e agora eu participo como pai. Muito bem. Sabe o que eu criei? Observando que os pais iam lá para falar com os professores, falei, olha aqui, ó, mega oportunidade para eles também falarem comigo. Lembra? Mineiro gosta de quê? De um café com pão de queijo, não é? Criei o café com a direção, paralelo à reunião de pais. Então a reunião que começava às 18 horas, agora podia chegar às 17, 17h30 e tinha uma mesa de café preparado para recebê-lo e, claro, eu estava lá do lado, junto com a minha equipe de coordenação, e a gente conversava, tirava dúvidas, eventualmente acolhia uma insatisfação, ou recebia um elogio, não tem só coisa ruim não, tem coisa boa. Às vezes você vai ouvir um pouco da certeza do seu posicionamento. Lembra do primeiro pilar? Às vezes uma família vai te falar exatamente naquele café o quanto ela admira a coragem dessa escola
não ter aberto mão de valores religiosos ou não para qual ela matriculou a sua filha. Esse café servia para as famílias que chegavam um pouco antes, mas também, às vezes, aquela do ensino médio, que tinha 2 agendamentos com o professor de física e o de química, e tinha meia hora entre eles em que esse pai ficava lá à toa, esperando. Olha que boa oportunidade de conversar com ele, de ouvir dele como as coisas estavam transcorrendo. Em resumo, eu estou te dizendo que você precisa ficar mais visível como gestor de uma escola durante o ciclo de matrículas, para captar você mesmo e não por canais intermediários aquilo que está acontecendo na sua escola. Lembra da primeira coisa que eu disse nesse curso? Para que não seja fruto da sorte, para que o jogo esteja na sua mão, que você entenda exatamente as variáveis que estão impactando as famílias que vêm e não ficam, não matriculam, e aquelas que vêm e colocam ali seus filhos. Afinal de contas, lembre que a decisão não é fácil. Trata-se da pessoa mais importante da vida daquela família, daquele casal. E muitas das vezes, um ser humano de tenra idade, que não tem nem como se defender sozinho. Essa é a magnitude da confiança que essa família tem em você. Ela vai entregar o seu filho. Então, quando a gente está dando um passo tão importante assim, mais do que conhecer a sua quadra, a infraestrutura, o pátio bonito que você tem, essa família gostaria de olhar no seu olho e falar: esse é o diretor da escola que eu estou matriculando meu filho. Eu sei que é nele que eu vou confiar a pessoa mais importante durante 200 dias letivos a cada ano e muito provavelmente durante vários anos. É assim que a gente termina esse bloco 1 deste primeiro dia do curso de ciclo de matrículas aqui da Arco, e eu termino com um convite para que você continue assistindo os próximos blocos. Afinal de contas, agora a gente vai aprofundar em temas que, correlacionados a essa reflexão que eu trouxe, vão te ajudar, bem como a sua equipe, a trabalhar metas, estratégias de marketing, precificação e outros tantos assuntos que fazem a diferença na matrícula aí na sua escola, para que você possa crescer e, mais do que crescer, impactar vidas das famílias que estão aí na sua cidade. Muito obrigado.